tudo que foi escrito nas Escrituras, para o nosso ensino, foi escrito. Tudo que foi escrito. Há outras partes das Escrituras que foram escritas para nossa advertência. Era Deus nos chamando a atenção. 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo número 11, diz que todas essas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para aviso nosso. Foram escritas para aviso nosso. Então, a palavra de hoje é um aviso de Deus para você. Preste muita atenção. A palavra de hoje é um aviso de Deus para você. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho, sobre a vida de Saul. Quem foi Saul? Se você perguntar, para quem lê um pouquinho de Bíblia, vai lembrar que Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul veio da tribo de Benjamim, que foi uma das menores tribos de Israel. Ou seja, alguém improvável de assumir uma posição tão relevante e um dos cargos mais elevados em toda Israel. Saul tornou-se rei. E foi Deus quem colocou esse rei nesse trono, nesse lugar. Quero que vocês saibam que todo lugar relevante que você chega na vida, não foi porque você foi inteligente o bastante. Não. Foi porque Deus achou graça em você e te colocou neste lugar. Foi que Deus abriu uma porta e você passou e chegou onde chegou. Tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você é graça, ou seja, é favor imerecido de Deus. Vai entendendo isso aqui, que é muito importante você entender a palavra. E, portanto, eu peço que você redobre a sua atenção. Pois bem, uma das coisas que todo rei precisava fazer era ler a palavra todos os dias. E eu quero te mostrar isso no texto agora. Deuteronômio, capítulo número 17, o verso 18 e 19. Olha o que está escrito. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, e aguardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Observe que a instrução para aqueles que iriam reinar era ler todos os dias esta palavra. Quando Deus chamou Josué, o grande conquistador, uma das primeiras instruções que Deus deu a Josué, eu falei sobre isso aqui a semana passada, Josué capítulo 1, versículo número 8, o texto diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8, não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Presta atenção nesse negócio aqui, irmão. A instrução para aquele que iria governar, para aquele que iria reinar, para aquele que Deus colocou em altas posições, era ler todos os dias. A instrução que Deus deu para Josué para conquistar, a instrução do grande conquistador era ler e meditar e colocar em prática toda a Escritura, todos os dias. Pastor, o senhor falou isso a semana passada. Falei mesmo. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que todos que ouviram essa mensagem a semana passada colocaram em prática essa palavra nos últimos 7 dias? Não. Colocou não. Porque a gente é muito bom para ouvir e a gente é ruim demais para praticar, irmão. Só que você não cresce em conhecimento se você não praticar. Toda informação é muito volátil. Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui de um negócio que eu estou lembrando aqui agora. O curso de medicina são 6 anos. Presta atenção. São 4 anos de teoria. Teoria. A gente só falta ficar... Em 2 anos, parece que a gente aprende muito mais do que os 4 anos. Que é 2 anos de internato. Porque a gente aprende quando a gente pega a teoria e coloca na prática. Prática é tão importante que Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você pratique este ensinamento da palavra na sua vida. Pastor, por que está insistindo tanto para a gente ler a palavra? Eu vou te explicar agora, meu filho, pelo amor de Deus. É que eu desejo muito que essa igreja viva um pleno e genuíno avivamento. E não existe avivamento, escute, sem a palavra. Não existe crescimento, santificação, comunhão com Deus, sem a palavra. Tudo que Deus faz é por meio da sua palavra. Uma igreja que não tem palavra, um cristão que não tem palavra, ele é facilmente enganado e destruído. O Senhor diz assim: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a pergunta é: meu Deus, mas por que está faltando conhecimento? Um dia eu perguntei isso, Franklin. Mas por que está faltando conhecimento, meu Deus? A resposta que veio ao meu coração na época foi: é porque o tempo da pregação é muito curto. Vê isso no meu espírito, Caprinha. Tu sabe que existe por aí algumas igrejas que o tempo da pregação é 20 minutos. É 1h40 de louvor e coreografia e não sei o que lá, papapá. Agora vamos para a parte mais importante do culto, 20 minutos. Então uma das razões porque o povo perece é porque falta tempo para a ministração da palavra. Mas graças a Deus que Deus colocou uma igreja em Feira de Santana que até aqui o Senhor tem nos guardado, e eu peço que Ele continue nos guardando para a gente valorizar a palavra. Aqui tem um povo que ama a palavra. É tão verdade que terça-feira aqui está lotado isso aqui, gente. Tem um povo que ama a palavra. É glorioso demais. É lindo de se ver. Então escute, por favor. Escute, por favor. Mas há uma outra razão do que o povo está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento porque não coloca em prática o que ouve. É por isso que falta o conhecimento. Porque uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Conhecimento só é conhecimento quando você pega informação e coloca em prática. Informação mais prática vira conhecimento. Alguém me entende? Pode dizer amém, irmão? Está dando para me ouvir direitinho que está lá no fundo? Dá para ouvir, sim ou não? Dá para ouvir? Alguém entendeu, sim ou não? Informação mais prática é igual conhecimento. Então, na semana passada, eu ensinei assim: olha, eu quero que você de manhã e de noite, escute, de manhã e de noite, você acorde e vá dormir com a
palavra. Pronto. A primeira coisa que tu vai fazer de manhã é ler a palavra. E a última coisa que você vai fazer no seu dia é ler a palavra. E depois que você ler, você vai parar e pensar um pouco sobre o que você leu. E você medita na palavra. Bom, quem faz isso será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Está escrito aqui, ó. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Pronto. Então está aqui. Essa é a razão do porquê eu gostaria muito que você meditasse na palavra todo santo dia. Pastor, eu leio, mas não entendo nada. Faz assim, eu aprendi também. Hashtag fica a dica. Tá? Quando eu entrei também na faculdade de medicina, foi muito bom eu ter passado para a faculdade de medicina. Quando eu entrei na faculdade de medicina, então o professor manda assim, biologia molecular, manda assim 70 páginas para a gente ler de um dia para o outro, fazer uma prova de manhã cedinho, 7 da manhã na faculdade. E aí eu ficava com aquele desespero. Eu queria ler e entender tudo de uma vez só. Até o dia que caiu a ficha. Não, não é assim não. Você lê todo, depois lê a segunda vez, depois lê a terceira vez. Não importa que tu vai dormir. É assim que funciona. Pronto. Então, às vezes, a gente acorda, amanhecia estudando, mas entendi o negócio. Alguém entendeu o seu não, gente? Entendeu o recado? Tu leu, não entendeu, pula e vai continuar lendo, até que tu entender. É assim que funciona. Pronto. Agora, volta para falar aqui agora. Saul recebeu uma instrução de Deus. Qual foi a instrução? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Escute. E a instrução de Deus foi essa. Saul, você vai destrua totalmente tudo que tiver em Amaleque. Escute. Destruir totalmente. Quando a gente chega no verso número 9, versículo 8, a Bíblia diz que Saul tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Mas a todo o povo destruiu a fio da espada. O verso 9, o texto diz que Saul e o povo, porém, pouparam Agag, que é o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos. Travou. Dos animais gordos. E os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Perceba que Deus disse, destrua totalmente. Mas no verso 9, a Bíblia diz que eles não quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, eu vou destruir totalmente o que me é conveniente. Mas o que não me for conveniente, o que for atraente, o que for interessante, isso não. Para isso aqui que é interessante, que é conveniente, eu não destruo. Isso aqui eu vou guardar comigo, certo? E eu vou inventar uma boa desculpa para Deus do porquê que eu não destruí. E foi exatamente isso que Saul fez. Porque a Bíblia diz que Deus disse, destrua totalmente. Eu estou repetindo de forma intencional, irmão, tá? Deus disse, destrua totalmente. A Bíblia diz que eles não, versículo 9, eles não quiseram destruir. Isso significa dizer, queridos, que esse camarada não fez o que Deus pediu. Obviamente. Isso significa dizer que todas as vezes que Deus nos manda destruir algo totalmente, a gente não deve destruir parcialmente. Vou repetir. Quando Deus mandar você destruir algo totalmente, você não pode destruir parcialmente. Veja comigo o verso de número 9. Eles não quiseram destruir totalmente, toda coisa vil e desprezível destruir totalmente. Você sabia que existem pessoas no meio do povo de Deus que até hoje guarda o seu ídolo de estimação? Você sabia que até hoje tem gente no meio do povo de Deus que guarda
o seu CD das músicas antigas que ele ouvia quando ele servia lá, sabe, às trevas. Músicas que foram consagradas ao diabo. Você sabia que até hoje isso acontece? Falei pela manhã e à tarde de um gabinete que eu atendia aqui na igreja. Uma certa senhora chegou para mim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque a minha vida financeira é toda amarrada. Minha vida sentimental é um caos. Pastor, eu não entendo porque a minha casa parece um inferno. Pastor, eu não sei o que está acontecendo porque eu não consigo avançar em nada. A minha vida é uma derrota. Eu não sei o que está acontecendo. Aí nesse gabinete o Espírito Santo me levou a fazer para ela uma pergunta que eu não lembro ter feito nunca antes nem depois. Olha a pergunta que o Espírito Santo me levou a fazer para ela. Foi: por acaso tem alguma coisa na sua vida que você precisa destruir totalmente e até aqui você vem guardando contigo? Foi uma pergunta assim, sabe, de tal ponto, assim, nossa, assim, absurdo. Aí essa irmã falou para assim: pastor, eu até hoje guardo um ídolo que pertencia à minha bisavó. Era da minha bisavó, e quando ela morreu, ela passou para a avó. E quando a minha avó morreu, ela passou para a minha mãe. E quando a minha mãe morreu, está nas últimas, ela pegou esse ídolozinho e deu para mim guardar. Só que algo que Deus orienta na palavra é para a gente destruir todos os ídolos. É isso que ensina a palavra. Destrua totalmente todos os ídolos, porque a idolatria é um pecado que Deus abomina. Deus condena a idolatria. E a senhora, coitada, estava com a vida toda enrolada, toda amarrada, ela não sabia o que era. Eu falei: é preciso destruir o que o próprio Deus já estava falando para você destruir. Tem gente que até hoje, queridos, anda com aquela fitinha no seu Bonfim, sabe, que dá uma certa legalidade. Tem gente que até hoje guarda aquele CD de vinil da antiga vitrola, o radiola, não sei como é, o que tu tinha. Pastor, não sou dessa época não, eu sou do tempo do Spotify. Só para eu saber aqui, quantos aqui alcançaram a época da radiola, que botava assim um disco vinil assim, botava assim assim, faixa 1, faixa 2. Todo mundo ouviu, né, gente? Ah, entendi, adolescentes. Ah, entendi, muito adolescente e jovenzinho. Conhece. Mas tem gente que diz que até hoje guarda, sabe, coisas que já deveriam ter sido quebradas há muito tempo. Tem contatos telefônicos que o Espírito Santo já mandou você destruir totalmente, deletar totalmente da sua agenda telefônica. E de quebra ainda dá um bloco. Sabe o que é um bloco? Bloquear lá no WhatsApp. Excluir, bloquear lá no Instagram. Tem coisas que Deus está pedindo para você destruir totalmente e você destruir parcialmente. Tem músicas que estão na sua playlist que você já deveria ter eliminado há muito tempo. Tem filmes que já era para você ter deixado de assistir há muito tempo. Tem pessoas que até hoje guardam roupas que foram consagradas lá aos ídolos, nas religiões do ocultismo. Roupas que foram consagradas às entidades, e até hoje você guarda isso. Quando Deus nos pede para queimar, joga fora totalmente, você não pode fazer isso de forma parcial.
Deixa eu te perguntar uma coisa, essa ilustração serve para você. Você aceitaria tomar uma água mineral que está escrito assim, aqui contém 1% de dejetos fecais. É 99% pura. Só tem um pouquinho de contaminação. Te pergunto, você aceitaria sim ou não? Não, vou repetir. Você aceitaria tomar uma água que é 99% pura? Você aceitaria sim ou não, gente? Não aceitaria, não aceitaria. Você aceitaria dividir o seu cônjuge com alguém? Não. Jesus. É isso, irmão, fala bem forte mesmo, para o marido ouvir. Tem que ouvir mesmo, é isso aí. Escuta isso, irmão. Deus não divide você com ninguém. O seu coração deve ser e deve pertencer exclusivamente a Ele. Deus quer você por inteiro. Teu corpo, tua alma e teu espírito pertencem a Deus. A Bíblia diz, nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E quando Jesus nos comprou, Ele comprou por completo. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo pertencem a Deus. E Deus não divide você com ninguém. Pronto. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu ler isso aqui para você. O texto diz assim, olha, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus requer de nós um relacionamento de exclusividade. Portanto, não dá para ser, cambaleante, vacilante. Não dá para cochear entre dois pensamentos. Não dá para assentar-se na mesa de Deus de manhã e de tarde assentar-se na mesa dos demônios. Não dá para servir a Deus no domingo e servir a Belial na segunda. Não dá para obedecer a Deus, 9 dos mandamentos e transgredir um. A Bíblia diz que quem transgride um mandamento, transgrediu todos. Porque com Deus não vale obediência parcial. Sabe o que foi que Deus disse para Saul, através do profeta Samuel? Veja comigo o verso de número 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Outra versão, na versão NVI, diz assim: lamento de ter colocado, de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Quantas vezes Deus nos dá instruções claras, específicas, para mim e para você, e a gente deixa de obedecer essas instruções? Você acha que isso aconteceu só com Saul? Não. Até hoje acontece comigo e com você. Irmão, hoje pela manhã, quando eu acordei, eu falei: Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue hoje? E quando veio isso ao meu coração, eu só estremeci. Porque quando eu comecei a meditar na palavra, eu percebi claramente que
que o problema de Saul não foi que ele foi totalmente rebelde. O problema de Saul foi que ele foi parcialmente rebelde. Ele quis obedecer a Deus em parte. Aquele tipo do camarada que diz, eu sou assim meio crente. Eu sou meio cristão. Eu não sou nem tão assim mundano. Eu não sou assim tão profano, mas também assim não sou assim tão crente. Eu sou assim no meio do muro, sabe? Eu sou uma boa pessoa, mas também não preciso ser assim totalmente obediente a Deus. Alguém que pensa assim está fazendo, na verdade, um grande acordo com o diabo sem saber. E a palavra nos ensina a não fazer acordos de paz com o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o teu, é o meu adversário. Como que eu vou fazer acordo de paz com alguém que quer me destruir? Como que eu vou fazer um acordo de paz com alguém que quer destruir a minha família, o meu futuro, os planos de Deus para a minha vida? Não dá, gente. O problema de Saul foi que ele não seguiu as instruções do Senhor. Ele não executou as palavras do Senhor. Ou seja, ele desobedeceu às ordens dadas por Deus. E aqui eu aprendo que toda obediência parcial é igual a desobediência. Alguém me entende para dizer amém, irmão? Repete comigo, só para não ficar tão tenso assim. Eu quis as palavras que Deus me dá para pregar, que é palavra de confronto. É palavra de correção. E a Bíblia diz que o sábio ama a correção. E como eu sei que a Renova 28 é composta por pessoas sábias, então eu me sinto meio que à vontade para pregar palavras assim. Você pode dizer amém? Só quem não ama a palavra de confronto, de correção, é o tolo. A Bíblia diz, corrija o tolo e ele te odiará. Corrija o sábio e ele te amará. Então dos dois, ou tu vai amar o teu pastor, ou tu vai odiar o teu pastor. Se tu odiar o teu pastor porque eu estou pregando uma palavra de confronto, já sei, tu é tolo. Mas tu amar esse pastor porque está pregando a verdade, já sei, tu é sábio. Só para me saber quantas pessoas sábias há entre nós aqui nessa noite. Levanta a mão assim. Nem que eu não sei, levanta também. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Meu Deus, tem não, é sábio também, é sábio. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você pode dar um forte aplauso para essa pessoa sábia que está precisando de você aí. Que bom que você é sábio, meu irmão. Sacou esse crente perto de você e diz assim, que bom que você é sábio. Agora escute, por favor, escute, que está ficando gostoso. Só que esse culto da noite é gostoso, mas passa rápido demais, gente. Passa muito rápido, voando. Escute aqui. A Bíblia diz que Deus olhou para esse rapaz, para o tal do Saul, de Saul. Você não obedeceu às minhas ordens, Saul. Quantas instruções Deus tem nos dado que a gente também não obedece? Eu pergunto para você, você tem obedecido todas as instruções do Senhor? Você também, como eu também me incluo nessa palavra, porque às vezes eu me pego, sabe, obedecendo parcialmente algumas instruções. Quantas vezes, por exemplo, já aconteceu comigo? Sabe, Deus me pediu um jejum em 3 dias. E aí eu vou assim 2 dias, 2 dias e meio, depois eu falo assim, poxa, minha esposa está pedindo para me almoçar. Vou fazer igual Adão, botar a culpa na esposa. A bichinha já tem 2 dias, coitada, almoçando sozinha na mesa. Eu vou almoçar com ela também. Mas Deus pediu quantos dias? 3 dias. Se Deus pediu 3 dias de jejum, não vale 2 dias e meio, gente. Se Deus pediu 7 dias de jejum só na água, não vale 6 dias. A menos que você passe mal.
a menos que você não consiga, a menos que você não possa fazer isso, porque o seu organismo deu sinais de que não dá para você. Você fez o máximo, você fez o melhor que você podia fazer. Isso aqui é honrar a Deus, é quando você dá o seu melhor. Mas você podia fazer o que Deus pediu, você não fez. Saul poderia ter destruído totalmente, mas ele não quis destruir. Quantas vezes Deus, por exemplo, já nos pediu fazer uma campanha de oração às 3 da manhã? Escute, e como prova que é verdade, algumas vezes a gente chama de forma específica, levanta às 3 da manhã para buscar a minha presença, para entrar em batalha espiritual. Aí a gente chama 2h58. O que é que tu faz? Fala a verdade. Ah, não, isso aqui não é de acordar, não. Bota a coberta, vira para o outro lado e vai dormir. Confessa que Jesus te perdoa. Levanta a mão para fora. Quem já aconteceu isso? Às 3 da manhã perceber assim, o outro, não, Deus, aqui é brincadeira uma dessa. Eu vou dormir. Irmão, já aconteceu comigo também, tá? É que eu não gosto de pregar, gente, e bancar aqui o santarrão, o super-homem, só porque eu estou aqui na função de pastor. Tá? Alguém me entende ou não, gente? Eu também às vezes erro, gente. Teve um negócio que Jesus me pediu para me fazer em julho do ano passado. Escuta bem isso aqui. Deu julho, deu agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou em dezembro, na última semana de dezembro, eu caí em si, eu falei, meu Deus! Eu não fiz o que o Senhor me pediu. Na verdade, eu estava fazendo parcialmente o que Ele me pediu. Irmão, eu caí num choro de profundo arrependimento diante de Deus. Coloquei o meu joelho no chão e pedi, Senhor, me perdoa e me dá mais uma chance. Fidelidade parcial é igual a infidelidade. Repito. Fidelidade parcial é igual a infidelidade. Desobediência parcial é igual a obediência parcial é igual a desobediência. Santidade parcial é igual a imundícia, impureza, sabe? Não vale para Deus. Com Deus é assim, ou é ou não é. É tudo ou nada. Ou é santo ou é profano. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Essa é a verdade do Evangelho. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Ou você obedece totalmente, ou você está em desobediência. Esse foi o problema de Saul. Obediência parcial. Quer ver uma área que muita gente falha demais? A palavra manda a gente ser fiel no pouco. Aí você diz, mas meu dízimo é pouco. Mas Deus manda você ser fiel no pouco. E quem é fiel no pouco, a palavra diz assim, sobre o muito será colocado. Tem gente que é fiel, sabe o quê? Dos 12 meses do ano, nos seus dízimos, nas suas ofertas, ele é fiel 3 meses. Aí depois passa 2 sendo fiel. Depois passa mais 6 meses sendo fiel. Depois passa 2 infiel. Ei, o nome disso chama-se infidelidade, fidelidade parcial, que é igual a infidelidade. É obediência parcial, que é igual a desobediência. Tem gente que diz assim, não, eu não vou entregar o meu dízimo. Não, eu vou entregar 9%. 8,5%. Não, meu filho, se Deus disse, entrega o teu dízimo, na verdade o que Deus está provando, não é o ato de você dar o seu dízimo, é a sua obediência. Eu quero que você entenda, queridos, que o problema grande desse amigo aqui, o Saul, foi esse. Agora, olha o que acontece. Deus disse assim para Saul, Saul, você não executou as minhas palavras. Aí no versículo 13, sabe o que Saul diz? Ô Samuel, eu executei a palavra do Senhor. Aí Samuel diz assim, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelhas nos meus ouvidos? Versículo 14.
Que mugir de bois é esse que eu estou ouvindo? Olha a resposta de Saul. Os soldados os trouxeram de Amaleque. Como é a história, rapaz? Foi os soldados que trouxe o profeta. Não fui eu, não. Cara de madeira, cara de pau, né? Quem é que está mandando o soldado? Era ele. Quem foi permitir o erro? Ele. Já viu aquela história de Adão? Adão, por que você pecou? Foi por causa da minha mulher. Aí Deus, Eva, por que você pecou? Foi por causa da serpente. Aí Deus também, por que você não executou as minhas palavras? Foi por causa do soldado. Foi os soldados que trouxeram essas ovelhas. Foi eles que pouparam as ovelhas e os bois para oferecer ao Senhor. Olha só. Dando uma boa justificativa para a sua desobediência. Gente, até hoje a gente faz isso. A gente procura boas justificativas para a nossa falha, para o nosso fracasso, para o nosso pecado. É porque a carne é fraca. Foi porque caí na tentação. Porque isso, aquilo, outro. Porque eu estava precisando. Roubou por quê? Porque está desempregado. Aí tem meio mundo de... começou a vender drogas, porque a coisa está difícil. Começou a se prostituir porque não tinha condição de casar. E por aí vai. Meio mundo de desculpa. Obediência parcial. Aí a Bíblia diz assim: Ô Saul, espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Aí volta Samuel com a notícia para Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Ou seja, se ele te colocou como rei, rapaz, o mínimo que tu tinha que fazer era ser obediente totalmente à palavra dele. Segundo, por que você não deu ouvido à voz do Senhor? Porque antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe qual foi a resposta de Saul? Não, pelo contrário, está aqui, eu dei ouvido à voz do Senhor. Rapaz, o Saul é cara de madeira, gente. É sério, é sério. Porque primeiro Deus disse: você não executou as minhas palavras. Aí disse: não, eu executei. Você não obedeceu a minha voz. Não, eu obedeci. Depois Deus disse assim: você não deu ouvidos à minha voz. Ele disse: não, pelo contrário, eu dei ouvidos à sua voz. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas foram os soldados, não fui eu não, foram os soldados que tomaram de despojo ovelhas e bois, que Deus disse que é para ter destruído, e o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode repetir comigo isso aqui, por favor? Diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Aí está aqui: e atender é melhor é do que a gordura dos carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Irmão, sabe o que é rebelião? É se opor a algo que Deus está dizendo. Rebelião. Obstinação é insistir no erro.
E a Bíblia diz que a rebelião é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. E a insistência no erro. Porque observe que Deus corrigiu uma vez, corrigiu 2 vezes, corrigiu 3 vezes. E esse cabeça dura do Saul, o obstinado Saul, ele insiste no seu erro. Aí Deus diz: olha, o lugar de honra que eu te dei, estou tomando. Porque você rejeitou a minha palavra, eu agora te rejeitei. Aí Saul diz assim: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Aí ele coloca mais uma desculpa: é que eu temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Agora rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo. Na verdade ele não estava muito preocupado com o seu pecado. O que queria ser honrado diante dos homens. Perdoa o meu pecado e volta comigo. Porque se o senhor entrou aqui na sala e sai sozinho aqui, vai pegar mal para mim, entendeu? Então, se o senhor perdoa o meu pecado, volta comigo. Aí Samuel diz assim: não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para partir, Saul segurou a barra do seu manto, o qual se rasgou. Disse Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o teu reino, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Escuta uma coisa, irmão, isso aqui é muito sério. Se você se achar o tal porque chegou em uma posição elevada, aí você começa a rejeitar a palavra de Deus. Você começa a ser obstinado, sabe? Insistir no seu erro. Sabe o que está escrito? Deus coloca alguém melhor que você na posição que você está. Escute, eu vou falar para mim primeiro, tá? Se eu rejeitar a palavra de Deus, Deus me tira e coloca um pastor melhor que eu. Isso aqui é coisa séria. Se você rejeitar a palavra do Senhor, Deus te tira e coloca alguém melhor do que você. A palavra que corta para cá, corta para lá também. E detalhe, tá? O substituto de Deus é sempre melhor. Aquele que é glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor. Sabe o que o Saul quer realmente, de fato? Ser honrado pelos homens, gente. É isso que ele quer. Aí eu te pergunto: do que adianta você ser honrado pelos homens, aplaudido pelos homens, reconhecido pelos homens, mas rejeitado por Deus? É melhor, escute, você ser perseguido pelos homens, maltratado pelos homens, escarnecido pelos homens, mas aplaudido por Deus. Levante-se, por favor, que eu quero orar pela sua vida. Diante dessa palavra, só existem 2 decisões. Que decisão, pastor? A decisão de obedecer parcialmente e a decisão de obedecer totalmente. Eu não sei qual será a sua decisão aqui nessa noite. Se você fará parte do grupo daqueles como Saul, que obedeceu parcialmente, ou você fará parte do grupo daqueles que
que decidiram firmemente no coração obedecer totalmente. Pastor, é difícil demais obedecer totalmente a Deus. Eu sei. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena obedecer totalmente a Deus? A Bíblia diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz: aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. Deus supre todas as necessidades daqueles que honram, daqueles que temem ao Senhor. Deus é poderoso para reverter toda e qualquer crise na vida de alguém que esteja passando por situações tenebrosas, mas se arrepende e não fica tentando se esconder atrás de desculpas. Quando Davi pecou, no caso de Betseba, a Bíblia diz que Davi reconhece seu pecado, não coloca desculpa e diz: Deus, eu pequei. Somente disse isso. Depois ele diz: tenha misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, apaga as minhas iniquidades. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Depois ele diz: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não tentou tapar o sol com a peneira. Diz: não, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Quando o filho pródigo reconheceu o seu pecado, ele disse: não, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e quando eu estiver diante do meu pai, eu não vou criar um discurso bonito do porquê que eu saí da sua casa. Eu só vou dizer uma coisa: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno nem sequer de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E só porque o filho pródigo se levantou e voltou para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai o abraçou e o beijou, perdoou e restituiu tudo que ele tinha perdido. Restituiu o anel, a autoridade, restituiu vestes novas, fala de santidade, restituiu as suas sandálias, condição de filho, dizendo: a partir de hoje você é meu herdeiro. Você perdeu tudo que eu te dei, mas eu estou restituindo a condição de herdeiro. Você é meu filho e ainda te amo. Só porque o filho diz: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, não vou inventar desculpa. Você diz: pai, eu pequei, me perdoa. Quando Israel está em crise, Deus levando o profeta Joel e diz: profeta, fala para esse povo, para eles rasgar as vestes e não rasgar o coração e não as vestes. Para de arrependimento fingido. Para de rasgar no exterior algo que não aconteceu no interior. E a Bíblia diz assim: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para mim, convertam-se a mim, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Aí depois que ele faz isso, a Bíblia diz que viu uma palavra de Deus para aquele povo que estava em crise. E a palavra é: eu estou revertendo a crise. O que era crise agora vai ter abundância. Aí o Senhor diz para Joel assim: Joel, fala para esse povo, no dia que eles se arrependerem, vai acontecer isso aqui: as eiras se encherão de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, e eu vos restituirei os anos de colheita que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente,
até ficar satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo não será envergonhado para sempre. É que Deus reverte todo e qualquer tipo de sentença, de crise, se a gente se arrepende de coração, com choro, com verdade. E o Espírito de Deus está chamando pessoas hoje aqui a esse nível de arrependimento. Eu quero que você aí do seu lugar comece a fazer uma oração sincera ao Senhor. Você vai pedir perdão a Ele por todas as vezes que você obedeceu parcialmente. Aí no seu lugar, ore. Eu vou te dar aí 2 minutos para você orar. Somente ore, somente ore. Você vai orar e vai pedir: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não fui obediente totalmente. Me perdoa, Senhor. Espírito Santo, nos dê essa disposição a te obedecer, nos dê essa disposição a te honrar, nos dê um coração disposto a fazer tudo o que o Senhor nos manda fazer. Nos perdoa por todas as vezes que a gente fez o que a gente achou que era melhor, sem levar em consideração o que o Senhor pediu. Nós nos comprometemos hoje, Senhor, de te honrar, te obedecendo. Se você está aí no seu lugar, quiser receber uma oração com imposição de mãos, Deus está hoje derramando uma graça muito grande sobre a Renova-mente hoje. Seremos uma igreja que vai obedecer totalmente ao Senhor. Pastor, eu preciso receber uma oração especial. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero impor as minhas mãos sobre a sua vida, e o poder de Deus vai te tocar e vai te habilitar a obedecer totalmente ao Senhor. Há uma unção de multiplicação que Deus está liberando hoje aqui sobre nós. O que te foi roubado, Ele vai restituir. Tchau você, meu filho. Senhor, toca agora no teu filho. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora em cada um dos teus filhos que estão aqui no altar, dizendo: Senhor, me ajude a obedecer a tua voz. Me ajude a obedecer a tua voz. Você vindo aqui está dizendo assim: Senhor, eu não confio em mim mesmo. Eu percebo que eu posso errar de novo. Porque no íntimo do seu coração existe um desejo tão grande de obedecer a Jesus, mas às vezes você não consegue. Então receba essa graça agora para obedecer a palavra. A partir de hoje o Espírito
Espírito de Deus está derramando sobre a tua vida graça para obedecer. Receba o toque da graça do Senhor agora. Receba o toque da graça do Senhor agora. Recebam agora graça para obedecer. Receba graça para obedecer. Recebam graça para obedecer. Receba o toque do poder de Deus agora. Sejam fortalecidos no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor. O Senhor está fortalecendo pessoas aqui. A partir de hoje, o Senhor está derramando sobre a sua vida uma graça tão grande para obedecer. Você está aí no seu lugar, começa a receber também esse poder. Receba esse poder também agora em nome de Jesus. Receba esse poder, receba essa graça para obedecer. Nós obedecemos não é porque nós somos bons, não. Obedecemos porque a graça dele nos habilita a obedecer. Jesus, toca agora em cada um dos teus filhos que estão aqui no teu altar. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Ajuda os teus filhos a te obedecer. Eu sei que essa igreja, Senhor, vai viver um avivamento sobrenatural nesses próximos dias, tal qual a gente nunca imaginou que viveríamos. Então quero te pedir, Espírito Santo, toca agora com teu fogo. Toca agora com teu fogo. Toca agora com teu fogo, Senhor. O Senhor está derramando sobre essa igreja a unção da restituição. Se você necessita dessa unção de restituição, levanta as suas duas mãos para o céu agora. Deixa eu orar pela tua vida, você aí no seu lugar. Senhor, eu quero te pedir agora essa unção da restituição. Porque tudo que foi roubado, o Senhor vai restituir, meu Deus. Tudo que foi roubado, o Senhor vai restituir. É o Senhor quem vai restituir. É o Senhor quem vai restituir. Receba o toque da graça de Jesus aí agora no seu lugar. Receba esse toque de graça agora. Receba o toque da graça do Senhor agora aí, em nome de Jesus. A partir de hoje, o Senhor vai te dar força para obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, tem algum de vocês que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Ele hoje? Eu quero que você permaneça comigo aqui. Se todos vocês já entregaram a vida para Jesus, então vocês já podem para o seu lugar. Há alguém entre nós essa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu preciso fazer uma aliança com Jesus hoje aqui. Tem alguém nessa noite que deseja hoje fazer uma aliança com Jesus? Você que deseja se levantar, você que quer hoje se posicionar espiritualmente, eu quero acessar o seu lugar e vir aqui no altar, que eu quero orar por você. O Espírito de Jesus está aqui te chamando. Escute, o Espírito Santo está te chamando aqui neste lugar. Vou repetir mais uma vez. Jesus está te chamando. O Senhor está te chamando. Aonde está a primeira pessoa que está dizendo como filho pródigo: eu vou me levantar, irei ter com meu Pai. Não vou colocar mais desculpas, não, apenas vou dizer: Pai, eu pequei, eu necessito do seu perdão. Sou pecador, mas eu preciso do seu perdão. Me perdoa, meu Pai, me perdoa. O Senhor está aqui, Jesus está aqui e quer perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e colocar em você uma graça tão grande que tudo que está sendo roubado Ele vai restituir. O Senhor quer reverter essa crise que hoje você está vivendo. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero acessar o seu lugar e vir aqui no altar, que eu quero orar por você. Aí entre nós alguém dá um sinal comigo. Eu quero que a igreja toda aqui estenda suas mãos para o céu agora, e nós vamos fazer uma oração agora. Senhor, salva almas aqui nessa noite, Senhor. Salva almas aqui em todos os cultos. Nós te pedimos isso. Nos dê almas, Senhor. Nós declaramos quebradas agora todas as correntes invisíveis, espirituais. Todas as algemas invisíveis serão rompidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda algema espiritual seja rompida,
Em nome de Jesus, toda algema espiritual seja rompida agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que você está livre para assumir um compromisso com Jesus. Eu declaro que você está livre para dar passos de fé ao lado de Jesus. Hoje mesmo, em nome de Jesus, eu quero que você comece a orar agora por alguém da sua família que precisa de salvação. Eu quero que você ore por algum amigo, algum familiar seu. Senhor, salva os nossos familiares, salva os nossos amigos, salva os nossos colegas de trabalho. Comece a orar agora em nome de Jesus. Senhor, que haja salvação neste lugar, em todo culto, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Você vai dizer amém.